Então, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa primeiríssima edição do Pode Hablar, direto das telinhas da do Norte, com nada mais e nada menos, com o nosso famigerado Maurício Lima, fotógrafo e amigo. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. Prazer enorme estar aqui nesse podcast e vamos nessa, nós temos muita coisa boa aí pra gente conversar hoje. Então, Maurício, sabemos que você tem muito renome aqui na nossa cidade de Marabá. Você tem muito peso em todo o trabalho maravilhoso que você faz, em formaturas, em casamentos. E a gente quer que você fale um pouquinho para o pessoal de casa o que causa essa paixão em você. Certo. Ó, a fotografia, assim, pra mim, é uma forma de congelar o tempo, de você contar histórias e guardar essas histórias, né, eternamente. Então, hoje em dia, a fotografia ela está muito pro lado mais estético, né? As pessoas se preocupam mais com a parte estética do que a história em si. Mas para mim, o mais importante, em primeiro lugar, lógico, a parte estética ela tem que ser legal, tem que ser bonita. É uma obrigação do fotógrafo, né? Conseguir gerar uma imagem legal, uma imagem bonita. Mas para mim, na lista de prioridades, vem primeiro a história e depois a estética. O que me fez, assim, pegar uma paixão pela fotografia, eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito grande, mas o que me fez, assim, gostar muito da fotografia foi uma situação que eu trabalhava em Salvador num estúdio fotográfico, mas eu não fotografava. Eu trabalhava com a parte de edição de álbuns e tal, não fotografava. E aí, né, o dono lá, ele começou a me levar para os eventos, né, para ajudar ele. Trabalhei muito de graça para poder aprender, carreguei muito equipamento. E, e aí eu fui vendo, né, como é que era e tal. Então, assim, de início seria uma forma assim de ganhar um pouco mais, né? Só que aí teve uma situação que a gente foi fazer um casamento e eu fui ajudar ele, não fui fotografar. E a gente foi fazer esse casamento e chegamos lá no making-off da noiva e tal. E aí ele falou, ó, Maurício, a gente vai fazer aqui rapidinho e tal, e depois daqui a gente vai dar um pulo no hospital. Eu falei, pô, no hospital, cara? Mas beleza. Aí fez lá o make-off da noiva, a noiva se arrumou, estava toda pronta. Aí, antes de ir pro casamento, a gente foi no hospital, né, junto com a noiva. E aí ela foi lá ver a avó dela que estava doente, estava acamada. E aí ela passou lá para ver essa avó dela antes do casamento. E aí ele acompanhou, né? Eu fui junto, né? E ele acompanhou lá, tal, fez umas fotos dela com a avó. Ela estava com alguma coisa, não me recordo muito bem, mas alguma coisa no vestido que era da avó, que a avó dela tinha usado no casamento e tal, daí ela foi lá mostrar pra avó e tal. Então, assim, foi um negócio que eu falei, pô, isso aqui não tem preço, porque eu não me recordo, tem muito tempo isso, mas eu não me lembro se depois, o que aconteceu, assim, com a avó dela, né, mas, assim, aquele momento ali, ela vai estar guardada para sempre. A avó, não, infelizmente, não pôde ir no casamento, na cerimônia, mas ela teve esse momento lá com a avó dela. Com certeza, a avó dela se sentiu ali incluída, ela participou daquele momento dela. Pode não ter ido para a festa, mas com certeza estava no casamento dela de alguma forma. Então, aquilo ali me deu um estalo assim na mente, falou, pô, é isso aqui que eu quero. Eu quero isso, quero contar a história das pessoas, quero poder guardar esses momentos e aí tomei um gosto e Um foi. registro de emoções, né, vividas, no caso. E foi muito bacana, foi muito bacana. Foi algo assim que eu nem imaginava. Para mim, a fotografia era o que eu pegava ali, né, já pronta, para fazer os álbuns. E para mim era uma foto normal. Não sei, tem muitas pessoas que pensam assim, mas para mim, na época, a foto era apenas foto. Não tinha nada ali por trás, não tinha um valor, enfim, era uma imagem. E aí, a partir desse momento, eu fui entender o quão importante era uma fotografia.
uma história contada, não uma fotografia aleatória, mas uma história contada. E depois foi isso aí que eu decidi fazer. Falei, não, vou me aperfeiçoar, vou buscar, vou correr atrás, vou aprender, porque é uma responsabilidade grande. E essa emoção, esse trabalho, essa história que eu quero contar, que eu quero viver com os meus clientes. Muito bonito, na verdade, a forma que você encara todo o trabalho. Maurício, você tem alguma inspiração pessoal, algo que te motive a fazer o seu trabalho em cada clique, em cada forma de expressar ele? Olha, hoje em dia tem muito profissional muito bom, assim, no mundo, no Brasil, enfim. Muita gente boa, muita gente que começou há um bom tempo. Tem gente que começou há pouco tempo, mas tem um trabalho muito legal e que eu acompanho. É, mas tem um fotógrafo assim que ele já tem bastante tempo fotografando e eu acompanho ele assim desde do meu início assim que eu me interessei de fato para aprender a fotografia e na época que não tinha tantos conteúdos na internet, o ensino assim era algo bem restrito, sabe? Era uma coisa. Hoje em dia você pesquisa lá, você acha Tudo. trilhões de vídeos ensinando tudo. Mas há uns 8, 9 anos atrás, 10, isso aí era praticamente Mais impossível. limitado. Você achar algo de graça assim na internet era muito complicado. A maioria era workshop, a galera vendia e tal, né? Mas achar conteúdos assim, e aí esse cara, ele ensinava muita coisa, assim, ele passava muito conhecimento, então muita coisa de, de, de start assim que eu tive foi por conta dele, que é o Ney Bernardes, ele é um fotógrafo de casamento que o cara é fora da caixinha, assim, pensando, e teve muita coisa que eu peguei com ele, assim, de início. Eu vi que era um cara que não tinha como é que eu vou dizer, esse problema assim de estar ensinando, de passar o que ele sabia, com medo de gerar concorrentes, enfim, como eu via outras pessoas, né? Então, esse cara é um cara que eu ainda acompanho hoje em dia, ele tem um trabalho muito bacana e, inclusive, ele já veio fazer um casamento aqui em Marabá, ele é do Sul, se não me engano, ele veio fazer um casamento aqui. Eu tava doido pra pelo menos ir lá segurar uma luz pra ele, mas não deu. Mas enfim, é um cara muito bacana, eu acompanho e foi um dos responsáveis assim para me manter, né, na fotografia, no interesse, porque eu acho que deve ter acontecido com muita gente que talvez buscou conhecimento, tinha interesse de aprender, né, sobre fotografia. Talvez, como eu, assim, não tinha condição de investir num workshop caro, nem viajar, porque normalmente os workshops acontecem assim, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que é onde centraliza ali a galera. E aí, acho que teve muita gente que desistiu no meio do caminho por conta dessa dificuldade. Então eu acho bacana. Talvez, com certeza ele nem sabe que eu existo, mas foi um cara que teve uma participação assim bacana. E também o Alan Calhau, que era o dono do estúdio em que eu trabalhava. E que eu agradeço hoje a ele demais, assim, porque ele que foi que me deu o pontapé, assim, para eu poder começar, me ensinou muita coisa também. A época que eu fui buscar no YouTube, tá, eu já não estava mais lá, né? Mas assim, enquanto eu estava lá, ele me ensinou bastante. Ele me dava os equipamentos dele para eu treinar, coisa que assim, eu acho que ninguém faria assim com tanta facilidade, porque são equipamentos caros. Toda vez que ele, na época, né, que ele me dava a câmera assim, ele falava, cuidado, você está segurando um Onix aí, não sei o quê. E aí a responsabilidade era grande. Então não é qualquer pessoa que faz isso. Então é uma pessoa também que eu agradeço bastante, assim, pela minha trajetória assim, na fotografia. Trazendo um pouquinho do que você falou sobre a questão de muitas pessoas terem desistido, porque a trajetória deve ser muito difícil para chegar a um certo patamar. Eu queria saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou, que você acha que realmente foram um impasse em um certo momento. Olha, a fotografia,
acho assim que como toda arte, né? Mas talvez um pouco pior na fotografia, a pessoa tem que gostar muito do que está fazendo. Eu acho que não é algo que você faça por obrigação ou faça só por dinheiro, ou sei lá. Mas tem que gostar porque muitas das vezes não é algo tão divertido de se fazer, né? Não sei, talvez algum outro tipo de arte seja bacana, seja divertido, seja legal enquanto a pessoa está executando. A fotografia nem sempre é assim. Às vezes é, às vezes não. Então, principalmente quando se está aprendendo, quando você está iniciando, é tudo mais complicado, porque para mim, assim, eu acho que a parte pior em toda essa parte, assim, principalmente do início, foi a parte financeira na questão dos equipamentos, sabe? Que os equipamentos, até mesmo os mais simples, não são baratos. Hoje em dia está até mais tranquilo. Assim, é, tem muita opção, tem a concorrência grande, e aí vai gerando essa briga de mercado, os preços vão ficando bons aí e tal, então tem muita opção. Mas na época não tinha muita coisa, eram as marcas principais assim que dominavam o mercado para a parte da fotografia e os valores não eram tão assim acessíveis, principalmente para mim, né? Não sei, para quem tinha dinheiro talvez fácil, mas para mim não era algo assim que vou comprar, não, eu tinha que ralar. Então, para mim assim, que talvez seja a dificuldade, às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo, tá começando a fotografia e tal, e vem pedir conselhos sobre equipamentos, né? A gente sempre procura algum que seja um custo-benefício, mas para mim a maior dificuldade foi essa aí, a questão financeira, né? Até você começar a conseguir monetizar aquele trabalho, né? A ter uma renda daquilo que você faz, para que você possa investir em equipamentos, investir em materiais que vá melhorar o que se executa ali, a qualidade do seu trabalho, é difícil, é muito difícil. Então, eu já passei uns sufocos assim de ter que, muitas vezes, ter que trabalhar com equipamento bem precário e tal, assim, tirar leite de pedra e essa para mim foi a parte mais complicada. De resto, faz parte, são ossos do ofício. Tem muita coisa que acontece, tem problemas com o cliente, problemas de mercado, mas tudo isso a pessoa tem que ir se adaptando para ir contornando e vendo o que está ruim, e mudando e ajeitando para poder ela traçar o caminho dela, conseguir desenvolver o trabalho dela. Então, para mim, a parte mais difícil foi essa daí. A fotografia em si, eu acho fácil. Acho que a pessoa não precisa ter dom para fotografar, não. Eu acho que talvez para cantar, por exemplo, eu acho que ela tem que ter o dom. Mas para fotografar é questão de interesse em aprender. Então, para mim, essa parte foi bem tranquilo. Difícil mesmo foi o din-din. Era pesado. Comprar equipamento sem dinheiro era complicado, mas deu certo. Deu certo e seu trabalho é impecável. Maurício, teve algum evento, algum momento que tenha te marcado toda a sua participação e o seu trabalho, que tenha sido emocionante para você? Olha, já teve alguns, assim, que na hora, assim, a gente, principalmente no casamento, sabe, que as emoções, assim, estão à flor da pele. Mas eu acho que teve um, que foi até aqui em Marabá, que pra mim, assim, foi tocou mais, assim, porque eu imaginei que se fosse comigo, sabe? Teve um casamento que o casal, ele era um casal evangélico e tal, e aí tava tendo a cerimônia, aí o pastor tava fazendo lá a cerimônia, e se eu não me engano, o pai da noiva, ele também era pastor da igreja e tal, só que não foi ele que celebrou, né, o casamento. E pelo que eu entendi, assim, eles eram muito próximos, assim, era muito grudado, assim, filha com pai e tal, então, e eles iam se casar, estavam se casando e iam embora do Brasil, né, então, aí só que teve um momento lá que o pastor ele estava fazendo a cerimônia e tal, e daí teve um momento em que
o pai dela foi fazer uma parte da cerimônia. E aí ele tinha preparado uma carta lá, né, para ela, para falar lá para ela. Ele começou a ler e aí só que ele nem aguentou, assim, o pastor que terminou. E foi uma carta, assim, contando um pouco do, do que ele estava sentindo e da trajetória deles, né? E como ele ia se sentir por ela estar indo embora, porque ia para longe, né? Uma coisa, a pessoa casou, enfim, saiu da casa dos pais, mas está ali perto. E outra coisa é a pessoa ir para outro local, enfim, tá distante. E eu achei que aquilo ali foi, eu nem aguentei. O noivo, ele se manteve firme, a noiva tava chorando, mas eu não aguentei não, porque eu lembrei, assim, dos meus pais, tal, que estavam longe, tal. Então, assim, esse foi mais pesado. E, e eu evito, né, assim, no casamento tem vezes que não dá pra aguentar não, a gente termina chorando, mas eu até evito, mas esse aí não deu pra aguentar não, eu fiquei imaginando, falei, pô, se o meu pai ou minha mãe tivesse celebrando o meu casamento, assim, eu acho que eu também não ia aguentar não. Esse aí foi o mais, assim, que me marcou mais, assim, na hora, né, lá na hora do casamento e tal. Vou também tocar um pouquinho da saudade que você tá Toda sentindo. vez eu fico imaginando, eu vejo também isso muito em formatura. Tem muitos formandos, assim, principalmente aqui, que moram em cidades próximas, assim, a família, né, mora em cidade próxima, e aí eles vêm para cá, para Marabá, morar aqui para poder estudar e tal. E, e aí também é complicado, porque nessa correria, né, acadêmica, eles muitas das vezes não conseguem estar indo frequentemente visitar a família e tal, e aí termina tendo essa distância. E aí também isso aí também me abala um pouquinho toda vez que, principalmente na colação de grau, que é um momento em que eles falam, um pouco sobre isso, também eu fico meio tocado, Abalado, fica assim, sim. mas no casamento é mais complicado segurar. Imagina. Sempre choro em casamentos. Uma coisinha que a galera também não sabe, que você ainda não tocou no assunto, é que nem sempre você foi Ixi, fotógrafo. meu A Deus do sua céu. parte de carreira musical. Conta pra gente um pouquinho sobre como foi, por que você saiu do ramo. Ó, sabe, as coisas que a gente faz assim na vida e depois se arrepende? É uma dessas. A gente faz assim e hoje em dia eu paro pra pensar, falo, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Mas teve um período sombrio aí da minha vida que eu resolvi cantar funk, pra você ver. Aí eu juntou uns colegas e tal, nada na cabeça, cara. Juntou a galera e tal, vamos montar uma banda, vamos, tá. Montamos uma banda de funk, mas com a pegada mais de percussão e tal, com instrumento. E foi até bacana, a gente cantava, fazia vários shows lá e tal, lá em Salvador. E aí, só que assim, tem um negócio, um pequeno detalhe assim, que eu acho que para uma carreira musical dar certo é saber cantar, coisa que eu não sei. Então acho que chegou um período que eu falei, não, isso não vai vingar não, não vai pra frente não. Foi bacana, foi porque era novo, assim, só queria saber de zoeira, então pra gente era maneiro, a gente ia lá, zoava, curtia a festa, tocava, enfim. Mas eu olhei assim e falei, não, preciso tomar um rumo na minha vida, isso aí não vai dar certo. Vou ficar passando a vida toda só fazendo isso aí. E aí foi num momento assim que eu tinha começado a aprender, né, fotografia. E aí a fotografia, ela me salvou, na verdade. A fotografia me salvou. Porque começou os eventos finais de semana, né, a coincidir com os dias que provavelmente a gente ia tocar, a gente ia para alguma festa e tal. E aí eu tive que fazer uma escolha. Falei, pô, ou eu vou lá no evento lá fotografar, aprender. Nessa época eu estava aprendendo ainda, não estava trabalhando, né? Mas ou eu vou lá aprender, ou eu vou pra farra. Aí eu ficava naquele dilema, né? Trabalho, farra, trabalho, farra. Mas aí eu falei, não, vou focar. E aí comecei a deixar um pouco de lado. No início foi conciliando, tipo assim, vou. A gente vai tocar, fazer uma coisa, mas até sexta-feira, sábado, domingo não.
E aí chegou um momento que não dava mais, né? E aí eu falei, não, vou parar, vou ficar só com a fotografia mesmo. E graças a Deus eu fiz isso e deixei esse lado aí. Tinha um colega meu da banda que ele canta muito, canta muito. Até hoje ele mexe com música também. Inclusive ele também recentemente começou a trabalhar com fotografia também. Mas ele tem talento, eu não tinha nenhum, eu não sei nem porque que eu me meti nisso. Então, graças a Deus, a Ui, fotografia me experiência salvou. pra contar. Eu não conto muito não, mas é uma experiência. Foi bom, foi bom. Serviu para hoje evitar algumas coisas. Eu olho assim e falo, não, isso aí eu já passei e não vou passar de novo. Então, aprendizado. Então, vou dar uma pequena pausa aqui só para agradecer a nossa patrocinadora, da Finanda Joias. Muito obrigada, Fernanda, por todo o apoio, todo o suporte. E lembrando que o Pode Hablar é uma realização da Do Norte TV. Continuando, Maurício, você pode dar um pequeno spoiler que a gente está sabendo que você vai expandir um pouquinho o seu negócio para Carajás e para Bahia. Quais são os seus novos planos e projetos? Assim, o meu objetivo sempre foi expandir mesmo, assim, fazer o meu trabalho em outros lugares e tal. E assim, o bom da fotografia é que ela te dá essa possibilidade de você assim, tá livre para voar, né? Você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Em todo lugar tem história para contar, todo local tem pessoas que precisam de alguém para contar a história dela e tal. Então, o meu objetivo é esse. A gente está sempre já atendendo algumas cidades aqui por perto, né, aqui de Marabá, e agora a gente vai expandir, né, os projetos lá para Salvador, e aonde me chamar eu vou, só chamar que eu vou. A gente vai em todo canto, a gente já foi fazer casamento em Londrina, a gente tinha feito em Salvador, e agora a gente vai focar um pouquinho mais lá, né, para ver como é que é. Eu quero, na verdade, também assim, aprender, porque toda a região tem a sua cultura, tem os seus costumes, não só a cultura assim mesmo da pessoa em si, né? Da forma que realiza os eventos, da forma em que as pessoas se comportam e tal. Então, eu quero pegar essas experiências e trocar, levar as experiências que eu tenho dos eventos daqui para lá, porque com certeza é diferente, mesmo sendo casamento, né? Mas é a forma que é executada, a forma que acontece É uma bagagem histórica diferente. é diferente. Então eu quero levar daqui para lá e pegar o que acontecer lá, a experiência que eu adquiri lá, e trazer para os meus casais daqui também. Isso tanto para casamento quanto para formatura, enfim. Então eu quero poder ter mais o que oferecer para todo mundo, para poder cada dia mais ter um resultado melhor, poder contar melhor a história das pessoas, né? Não deixar que a fotografia caia na mesmice. Porque assim, eu tenho um ditado assim que eu guardo que assim, se as pessoas são diferentes, por que as fotografias têm que ser iguais? Então assim, não pode ser a mesma coisa, não pode se tornar algo mecânico para ser tipo, uma produção em massa. Cada um tem o seu jeito, cada um tem que ter o seu resultado. Mesmo que muitas das vezes assim, a gente se depare com casamentos que talvez tenham uma estética parecida por ser no mesmo local em que outro aconteceu e tal, mas as pessoas ali, os protagonistas são diferentes. Então, a história em algum momento, em alguma coisa, vai ser diferente. Talvez não tanto, mas em algum momento algo vai ser diferente. Então é isso que a gente vem buscando. E eu vou continuar buscando isso, continuar entregando o meu melhor e entregar da forma mais exclusiva possível para cada um, sabe? E é isso aí, vamos tentar, vamos arriscar. E o meu objetivo é esse, trazer o melhor, levar o melhor daqui para lá ou para outros lugares e trazer o que eu aprendi de bom, o que eu vivi de bom de lá para cá também.
E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada, Maurício, Eu que pela agradeço. presença. Foi muito importante tê-lo aqui conosco. E esse é o agradecimento da TV do Norte. Estejam aqui no próximo episódio, que teremos muito mais coisas para contar a vocês. Muito obrigada mais uma vez, Maurício. Eu que agradeço. Tchau, galera. É isso, gente. É, deu... Você está profissional. Agora.